Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A igreja não estabelece uma data do retorno de Jesus. Você não vai escutar em documentos da igreja ela falando sobre quando Jesus retornará, o advento definitivo de Jesus. A gente até escuta por aí as pessoas falando sobre isso, mas a igreja não fala sobre um momento, um período definitivo da vinda de Jesus. Mas a igreja sempre nos põe na perspectiva do retorno de Jesus. Todos os anos nós vivemos o tempo do advento. E uma parte do tempo do advento é justamente para nos apontar para o retorno de Jesus, para nos preparar para a sua segunda vinda, porque isso a igreja crê. Jesus retornará, ele ressuscitou, ascendeu aos céus e retornará. A ressurreição final é uma verdade da nossa fé. Nós precisamos sempre estarmos em atitude de prontidão. Gosto muito de uma frase que um dia escutei sobre Domingos Sávio, uma criança, salesiano, filho de Dom Bosco. Quando ele estava jogando bola com os seus amigos e perguntaram para ele: se você soubesse que Jesus voltaria hoje, o que você faria? Ou melhor, se você soubesse que Jesus está voltando agora, o que você faria? Ele olhou para a pessoa e disse: continuaria jogando bola. Talvez a gente possa, escutando isso, dizer assim: a inocência de uma criança. Mas nessas palavras a gente consegue compreender o seguinte: quando existe no seu coração essa expectativa de encontrar Jesus, quando ele te encontrar, você vai estar pronto. Quando ele vier, ou quando você for, você vai estar pronto, você vai estar preparado. O que nós precisamos é, o que diz o Evangelho de hoje, perseverar. E esse é um grande desafio. A perseverança é um grande desafio, porque diante de tantas situações de desesperança, diante de tanto sofrimento, diante das lutas que nós empreendemos diariamente, se nós não alimentamos a nossa fé, nós iremos sucumbir. Nós não conseguiremos caminhar até o fim. A perseverança só é possível quando nós alimentamos diariamente a nossa vida com Deus. Enquanto alguns desistem, enquanto alguns se deixam levar pelos sofrimentos e até mesmo culpam a Deus pelo seu sofrimento, nós somos chamados a permanecer. Os apóstolos, eles sempre compreenderam que deveriam estar em atitude de expectativa. Deveriam estar preparados para o retorno de Jesus. A igreja, desde o início, tinha essa convicção. Não sabia quando Jesus voltaria, mas estava sempre voltada para o retorno de Jesus. Ontem nós escutamos a primeira parte do Evangelho que escutamos hoje, a continuação, o Evangelho de hoje, do texto de ontem. E Jesus
no evangelho de ontem, ele recomenda algumas coisas importantíssimas para nós. Como a gente se prepara para encontrar Jesus? Como nós nos preparamos? Nós precisamos, no início do texto de ontem diz assim: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. A urgência da evangelização. Primeira coisa importante, precisamos trazer no nosso coração essa urgência. Eu preciso evangelizar. Eu preciso evangelizar. E muitos serão gratos pela sua evangelização no céu, porque você foi canal de Deus para a vida dele. Então, o reino dos céus está próximo. Em vosso caminho anunciai, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. O reino dos céus é um dom gratuito. O reino dos céus é um dom gratuito. Eu preciso oferecer esse dom, que é salvação, para os outros. Eu recebi de graça e devo dar de graça. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Um outro aspecto importante no nosso discipulado a Jesus: nós precisamos ser pessoas despojadas, pobres. Nós precisamos ter um coração pobre. Nós não iremos levar nada para o céu. Nada para o céu. Com exceção as boas obras. Nada das posses deste mundo nós iremos levar para o céu. Então, quando a gente tem um coração cheio de riquezas, eu não estou falando aqui simplesmente de posse de bens materiais, mas quando a gente tem o coração pobre, até mesmo os nossos bens são utilizados para o serviço dos outros. Nós partilhamos os nossos bens. Essa é a experiência da igreja primitiva. A igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão de bens, partilhava os bens. E essa consciência nós precisamos ter, partilhar os nossos bens, não se enriquecer no sentido de tentar possuir e não partilhar. Não partilhar os bens. Cuidado, porque a posse pesa. A posse pesa. Os bens deste mundo, eles devem ser usufruídos para ajudar os outros, para o nosso bem, no sentido da nossa família, da nossa casa, dar uma condição boa aos nossos filhos, enfim, mas também partilhar com os outros. Mas cuidado com essa busca da posse que prende o seu coração e você fica ali refém do seu trabalho. Ser refém do seu trabalho pode significar, inclusive, um prejuízo no seu relacionamento. Um prejuízo na sua relação com seus filhos, com a sua esposa. Não podemos simplesmente dar bens aos nossos filhos. Precisamos dar a nossa presença, que talvez seja uma presença que ele esteja sentindo muita falta. Esse é um grande bem que ele deseja ter e que talvez não tenha porque a gente está tão preocupado em possuir. E Jesus vai nos ensinando a necessidade do despojamento. Jesus também nos convida a nós, quando entrarmos numa casa, nós abençoarmos aquele lugar. Mas eu gostaria, depois dessa primeira parte, fazer uma reflexão da segunda parte, que seria o evangelho de hoje. Jesus diz no evangelho de hoje: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos.
Assim os cristãos vivem no mundo. Mas a gente tem que ter uma grande atenção, porque o problema é se a gente acabar também virando lobo. Estamos no meio dos lobos, mas nós não podemos nos tornar lobos. Não podemos nos mundanizar. O Papa Francisco fala do mundanismo espiritual. E quando ele fala do mundanismo espiritual, ele fala de uma realidade de pecado que pode nos acometer. Nós que cremos em Jesus, que somos religiosos. É um risco que nós corremos. A mundanidade espiritual pode fazer parte da nossa vida. Mas existe esse mundo de pecado que também nós precisamos combater. Se é verdade que existe uma mundanidade espiritual, que é a tentação que nós corremos enquanto religiosos, existe a mundanidade, existe o mundo que jaz sobre o poder do maligno, ou seja, esse mundo, não um mundo criado por Deus, mas esse mundo onde os valores de pecado vão se sobrepondo aos valores do reino dos céus. E esse mundo de pecado, ele vai criando estruturas de pecado. É sempre interessante isso. Às vezes se fala muito da estrutura de pecado, a corrupção, fala de muitas realidades que são estruturas de pecado. Mas essas realidades, elas só serão verdadeiramente vencidas quando é implantado o reino dos céus, quando você semeia o reino dos céus. Porque não é a estrutura de pecado, ela nasce de um coração escravizado ao pecado, de corações. Ou seja, existe uma estrutura, mas a estrutura não se forma por ela mesma. É o coração do pecador, dos pecadores que vão criando isso. A corrupção é uma realidade que existe hoje, por quê? Porque os corações estão corrompidos. Se perdeu o senso do serviço ao outro. Então, atentos a isso. Não podemos virar lobos. Nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nós somos cidadãos dos céus. E nesta terra, claro, pisando este solo, nós precisamos implantar o reino dos céus. Implantar o reino dos céus. Pela evangelização. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. É a experiência dos primeiros discípulos de Jesus. Se hoje nós vivemos essa realidade, eles viveram antes. Eles passaram pelo sofrimento de anunciar Jesus. Pedro, recentemente a gente escutou, Pedro foi preso, foi levado diante da sinagoga, diante do tribunal, do sinédrio, para ali poder testemunhar a sua fé. Então isso que aconteceu com os apóstolos, perseguidos e mortos, né? Sabemos que os apóstolos foram mártires. Isso acontece também conosco, porque nós não nos curvamos diante deste mundo de pecado. Você não pode se curvar diante deste mundo de pecado. Você não pode aceitar a imposição deste mundo de pecado na tua vida. A gente não vai aceitar o aborto simplesmente porque o aborto foi aprovado, enfim. Não, o aborto é um extermínio de uma vida inocente. E nós nos posicionamos. Estou falando aqui do aborto, poderia falar de outras coisas também, mas para a gente entender que nós temos um posicionamento muito concreto. E o nosso posicionamento não muda. Não muda para agradar o mundo. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar,
mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Que graça nós temos de saber que o Espírito Santo que está em nós falará por nós. A sabedoria não vem dos seus estudos, apesar deles serem importantes. A sabedoria vem da graça, do Espírito de Deus. A igreja surgiu, lembremos, não foram as autoridades religiosas que fundaram a igreja, foram pescadores, homens simples, que ali foram impulsionados pelo Espírito e o testemunho deles calou no coração das pessoas, chegou ao coração das pessoas. As pessoas foram sendo atraídas, porque o Espírito Santo atrai, o bem atrai. Quando a gente olha e vê muitas vezes o mal parecendo que ele se sobrepõe, o bem atrai. E a gente precisa estar sempre convicto disso, anunciar a verdade, o bem. O Espírito Santo está sobre nós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Essas situações acontecem nos dias atuais. Sempre aconteceu e acontece também nos dias atuais. Porque se perdeu a referência do valor da vida. Se eu perdi referência do valor da vida, eu cometo um aborto. Eu tiro a vida de alguém que me deu a vida. Ou eu tiro a vida de alguém a quem eu dei a vida. Então, vejam, se perde. Por quê? Porque os valores do reino dos céus, eles não estão ali presentes. E a sociedade vai se corrompendo, vai se animalizando. E no final do texto, Jesus vai dizer: vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, queridos irmãos, precisamos perseverar no seguimento a nosso Senhor. Para nós não importa quando Jesus virá. Gostaríamos que Ele viesse logo para estabelecer o seu reino, mas nós precisamos estar preparados para acolher a sua presença e para, nesse mundo, viver a nossa missão, que é anunciá-lo e estabelecer o reino dos céus através da nossa vida cristã, de um testemunho autêntico de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.